Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. A gente começa, como sempre, falando primeiro do cenário local. A gente teve uma semana onde o Ibovespa fechou em queda de 2,25%, cotado a 113.155 pontos. O movimento ele veio em linha com as quedas nos índices globais, que tiveram mais uma semana de queda com os avanços nos juros lá fora e preocupações com o conflito no Oriente Médio. Aqui no Brasil, em uma semana com o noticiário um pouco mais fraco, o único destaque foram os dados divulgados do setor de serviços. A receita real do setor de serviços apresentou um recuo de 0,9%, abaixo das expectativas do mercado de 0,4% no último mês. Conforme a pesquisa mensal de comércio, o resultado das vendas do varejo ampliado apresentou um recuo de 1,3% em agosto, ante julho, reforçando o processo de desaceleração econômica. Analistas de mercado acreditam que o comércio varejista seguirá fraco para os próximos meses, né? Acho que isso não é nenhuma novidade para ninguém que vem acompanhando o setor, acaba vendo aí a dificuldade que as principais empresas do setor vêm passando no momento. Olhando agora para o cenário internacional, no mercado global, o principal evento foi o discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell. Segundo o presidente, a inflação segue pressionada, sugerindo que mais uma alta de juros poderá ser necessária. A taxa da Treasury de 10 anos chegou a atingir 5% na semana, fechando a sexta-feira aos 4,92%. Já a temporada de resultados do terceiro trimestre do ano dos Estados Unidos, ela vem ganhando força já com 86% das empresas do S&P 500 já tendo resultado reportado. Até agora, 74% das empresas superaram as expectativas de lucros do consenso, com surpresa positiva em 6,2%, segundo o Bloomberg. O PIB da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre, acima do esperado. Além disso, outros dados como vendas no varejo e produção industrial também surpreenderam positivamente. Por outro lado, o setor imobiliário continuou mostrando fraqueza, com recuo de 10% nas vendas de propriedades. Voltando para o Brasil, o nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele apresentou queda semanal de 0,74% e acumula no ano uma alta de 10,51%. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de menos 0,83% na semana, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de menos 0,92%. Na parte de moedas, o dólar teve mais uma semana de queda frente ao real, caindo 0,98% na semana, cotado a R$ 5,03. O índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também fechou a semana em queda, com perdas de 0,48%. No mundo das criptos, tivemos uma semana de forte valorização dos ativos. O Bitcoin apresentou alta de 9,84% na semana, cotado a $29.927, enquanto o Ethereum avançou 5,30%, cotado a $1.629. O grande gatilho para toda essa alta foi em função do otimismo em torno da aprovação dos ETFs com exposição direta às criptos. Depois de decisões judiciais com parecer favorável para aprovação, ainda que a SEC, a CVM dos Estados Unidos, tenha uma posição desfavorável para a liberação desses ativos. Vou chamar agora então o Thiago Tavares para comentar um pouquinho aqui da curva de juros para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, dando sequência aqui, os juros futuros ali encerraram o pregão semanal ali em alta firme ali em praticamente toda a estrutura, né, com exceção ali do DI 24, né, o avanço expressivo ali dos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, impulsionado ali por dados da atividade mais forte que esperado ali nos Estados Unidos, e a própria fala do Fed ali contaminou o humor do mercado doméstico. E arrasou ali, arrastou, na verdade, né, as taxas locais para um novo dia de estresse, né? Então, nesse contexto ali, os dados dos ativos locais ali fecharam a semana em alta, né? Então, o DI 24 ali teve uma ligeira queda de 0,59%, fechando a semana em 12,14%,
Já o DI 25 ali teve uma alta de 0,68%, fechando ali a semana em 11,07%. DI 27 teve uma alta de 1,96, fechando a semana em 11,21. E o DI 29 ali, uma alta de 1,66, fechando a semana ali em 11,64, né? Então, esse movimento veio após ali dados econômicos acima do esperado nos Estados Unidos, né? Com as vendas ali no varejo subiram 0,7% em agosto e setembro, bem acima das estimativas do consenso, que era 0,3%, enquanto a produção industrial ali cresceu 0,3% na mesma base ali comparativa, também acima do previsto, que era de 0,1, né? E após a divulgação dos números ali, os rendimentos dos treasuries passaram a operar nas maiorias, na verdade, nos maiores níveis diários e fizeram com que os juros locais invertessem a trajetória de queda exibida no início ali da semana, com a pior externa ali, acabou entrando ali muito stops de plays locais, principalmente em região de janeiro de 2026, né? Então, somado ao cenário externo, sinais ali de desaceleração da atividade local também entraram no radar ali dos agentes, né? Então, o IBGE informou que o volume de serviço prestado no país caiu 0,9% em agosto, frente a julho, né? Então, os sinais de força da atividade nos Estados Unidos também deram impulso às apostas por mais uma alta, conforme o Gustavo comentou anteriormente, de juros ali de 0,25 pontos percentuais na reunião do Fed em novembro, né? Então, segundo o CME Group ali, a probabilidade cresceu de 5 para 12%, né? E a entrevista também do presidente do Federal Reserve ali, o Jerome Powell, na semana passada, trouxe algumas declarações marcantes relacionadas à política monetária e ao mercado financeiro, né? Então, Powell sugeriu que política monetária não estaria tão apertada e que a taxa de juros poderia precisar ficar alta por mais tempo. Além disso, ele indicou que não está preocupado com o aumento da taxa de juros no longo prazo nesse momento. Então, isso aí é uma informação bem importante, né? E seguindo ali com a agenda semanal, então na terça-feira a gente tem os dados do PMI industrial na Europa e nos Estados Unidos, onde deve ser o destaque do dia, mas acho que o foco mais assim importante vai estar na quinta-feira, com a agenda repleta de indicadores importantes, né? No Brasil a gente vai ter ali o, a divulgação dos dados do IPCA 15 de outubro, né? Os agentes financeiros devem se manter atento aos componentes da inflação, especialmente nos itens como inflação de serviço, né? Já nos Estados Unidos, no mesmo dia, será conhecido ali o PIB do país ali no terceiro trimestre, então, mesmo após o aperto monetário promovido pelo Fed para esfriar a demanda do país, ainda são esperados números fortes, né? Ainda no mesmo dia ali, o Banco Central Europeu também anuncia sua decisão de política monetária, que é esperado que a autoridade mantenha a taxa de juros inalterada, mas que ainda não dê sinais sobre quando irá começar a cortar os juros na zona do euro. E já na sexta-feira ali, os Estados Unidos divulgam o índice de preço de gasto com o consumidor, PCE, na sigla em inglês, um dos indicadores de inflação mais acompanhados pelo Fed, né? Junto com eles serão conhecidos também os dados de renda e gastos de pessoas nos Estados Unidos, né? Então, vale lembrar ainda que o dado de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, também na sexta-feira, que traz números sobre a expectativa da inflação do próprio consumidor. Tá? Obrigado, Gustavo.